Você já parou para pensar em quem você é quando ninguém está olhando? Ou melhor, você já sentiu que muitas vezes a sua vida acontece no piloto automático? Nós acordamos, reagimos aos problemas, buscamos pequenos prazeres para aliviar o estresse do dia e repetimos tudo de novo na manhã seguinte. Existe uma sensação comum nos dias de hoje, um sentimento de que estamos apenas flutuando, sendo levados pelas circunstâncias, pelas redes sociais ou pelas expectativas dos outros. Mas imagine que existe um mapa. Não um mapa para encontrar um tesouro ou um lugar geográfico, mas um mapa para construir a pessoa que você quer ser. Há mais de 2000 anos, um homem começou a observar a natureza, os animais e, principalmente, o comportamento humano. Ele não estava interessado em regras abstratas ou em teorias que não pudessem ser aplicadas na prática. Ele queria saber uma única coisa: o que faz uma vida valer a pena? O que diferencia uma pessoa que apenas existe de uma pessoa que realmente floresce? Se você sente que a vida poderia ter mais peso, mais sentido e mais direção, saiba que essa busca não é nova. As perguntas que tiram o seu sono hoje já foram as mesmas perguntas de um dos maiores gênios da humanidade. Ele descobriu que a resposta não está no que você ganha, nem no que você tem, mas em algo muito mais profundo que ele chamou de excelência. Fique comigo. O que vamos conversar agora não é sobre ser bonzinho ou seguir um manual de etiquetas. É sobre a arquitetura da sua própria alma. É sobre como cada pequena escolha que você faz agora está, neste exato momento, desenhando quem você será amanhã. Para entender a ideia de como viver bem, precisamos conhecer o homem que organizou esse pensamento. Aristóteles nasceu em 384 a.C., em Estagira, na Grécia. Ele não era apenas um filósofo de biblioteca, ele era um observador atento do mundo real. Aos 17 anos, ele entrou para a Academia de Platão, em Atenas. Platão era seu mestre e uma das mentes mais brilhantes da época. Mas aqui acontece algo interessante que define todo o pensamento aristotélico. Enquanto Platão olhava para o céu, buscando a verdade em um mundo de ideias perfeitas e invisíveis, Aristóteles olhava para o chão. Ele acreditava que, se quisermos entender a verdade, precisamos olhar para as coisas, para as plantas, para os animais e para as pessoas reais. Para ele, a filosofia não deveria ser uma fuga da realidade, mas um mergulho profundo nela. Aristóteles teve uma vida agitada. Ele foi tutor de ninguém menos que Alexandre, o Grande, o homem que conquistaria boa parte do mundo conhecido. Imagine a cena: o maior filósofo da época ensinando o futuro maior conquistador da história. Anos depois, Aristóteles fundou sua própria escola, o Liceu. Seus alunos eram chamados de peripatéticos, que significa aqueles que caminham. Eles debatiam sobre política, ciência, biologia e ética, enquanto passeavam pelos jardins. Aristóteles entendia que o pensamento e a vida estão conectados. Você não pensa apenas com a cabeça. Você pensa enquanto vive, enquanto caminha, enquanto age. O método dele era simples: observar, classificar e entender a finalidade de tudo. Ele dizia que a natureza não faz nada em vão. Uma semente não cai na terra por acaso. Ela tem o propósito de se tornar uma árvore. E isso nos leva à grande pergunta que ele deixou para nós. Se a semente tem o propósito de ser árvore, qual é o propósito do ser humano? Quando ouvimos a palavra virtude hoje, ela soa um pouco antiga, não é?
Parece coisa de quem quer dar sermão ou de quem é muito rígido. Mas para Aristóteles, a palavra original era areté. E a melhor tradução para areté não é virtude no sentido moralista, mas sim excelência. Pense assim: qual é a virtude de uma faca? É cortar bem. Se uma faca corta com precisão, ela tem areté. Qual é a virtude de um cavalo? É ser rápido e forte. Se ele cumpre isso, ele é um cavalo excelente. Então, qual seria a excelência de um ser humano? Aristóteles percebeu que o ser humano é o único animal que possui razão e a capacidade de fazer escolhas conscientes. Portanto, a nossa virtude, a nossa areté, é usar essa razão para viver da melhor forma possível. Ele nos apresenta o conceito de eudaimonia. Muitas vezes traduzimos isso como felicidade, mas essa tradução é um pouco pobre. Felicidade hoje parece uma emoção passageira, como a alegria de ganhar um presente. Eudaimonia é algo muito maior, é o florescimento humano. É o estado de uma pessoa que desenvolveu seus talentos, equilibrou suas emoções e vive uma vida com propósito. A virtude, para Aristóteles, é a ferramenta que usamos para construir essa eudaimonia. Sem virtude, você pode ter prazer, pode ter dinheiro, pode ter fama, mas você nunca terá uma vida plenamente realizada. Você será como uma faca que não corta, ou uma semente que nunca brotou. Agora, a pergunta de $1 bilhão. Como nos tornamos virtuosos? Como alcançamos essa excelência? A resposta de Aristóteles é direta e pode mudar a forma como você vê o seu dia. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce corajoso, generoso ou paciente. Nós nos tornamos essas coisas. O poder do hábito. Aristóteles dizia que a virtude moral é fruto do hábito. Ele usa um exemplo simples. Um construtor aprende a construir construindo. Um músico aprende a tocar tocando. Da mesma forma, nós nos tornamos justos praticando atos justos. Nos tornamos corajosos agindo com coragem. A excelência não é um evento isolado. Não é algo que você faz uma vez no ano e pronto. Como diz a famosa frase inspirada em seu pensamento, nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Imagine que o seu caráter é como uma escultura. Cada escolha que você faz, por menor que seja, é uma martelada no mármore. Se hoje você escolhe ser preguiçoso, você está treinando o hábito da preguiça. Se hoje você escolhe ser honesto em uma pequena coisa, está treinando o hábito da honestidade. Com o tempo, esses atos repetidos criam um trilho na sua mente, e agir corretamente passa a ser a sua segunda natureza. Mas como saber qual é a escolha certa? Aristóteles nos deu uma régua incrível chamada doutrina do meio-termo. Ele ensina que a virtude é sempre o equilíbrio entre dois extremos, o vício pela falta e o vício pelo excesso. A virtude está no meio, no fio da navalha. Vamos a exemplos práticos. 1. Coragem. O excesso de coragem é a imprudência, aquela pessoa que se arrisca sem necessidade. A falta de coragem é a covardia. O corajoso é aquele que sente medo, mas age na medida certa. 2. Generosidade. O excesso é o desperdício, dar o que não tem para quem não precisa. A falta é a avareza, ser pão duro. O generoso é quem dá a coisa certa, para a pessoa certa, na hora certa. 3. Temperança. O excesso é a busca desenfreada pelo prazer, gula, vício. A falta é a insensibilidade, não aproveitar nada da vida. A virtude é saber desfrutar dos prazeres com equilíbrio.
O meio-termo não é uma fórmula matemática igual para todos. O que é comer moderadamente para um atleta de elite é diferente do que é para uma pessoa pequena e sedentária. A virtude exige que você olhe para si mesmo e para a situação. Para conseguir achar esse meio-termo, Aristóteles diz que precisamos de uma virtude mestre chamada frônesis, ou sabedoria prática. Frônesis é o seu bom senso, é a inteligência da vida real. Não adianta saber a teoria da coragem se você não sabe quando é a hora de lutar ou a hora de recuar. Ser virtuoso exige que você seja inteligente e atento. É como ser um arqueiro. Você precisa olhar para o alvo, sentir o vento e ajustar a força do braço. A filosofia de Aristóteles nos faz um convite poderoso, especialmente hoje. Vivemos em um mundo de extremos. Nas redes sociais, as pessoas pulam da raiva absoluta para a passividade total. Somos cercados por promessas de felicidade instantânea, de sucesso sem esforço e de prazeres que duram apenas alguns segundos. Aristóteles nos diz: pare, olhe para a sua vida como um todo. A felicidade de verdade, a eudaimonia, não é algo que você compra ou que acontece com você por sorte. É algo que você constrói com as próprias mãos, através dos seus hábitos. Ser virtuoso não é ser uma pessoa perfeita ou chata. É ser uma pessoa que tem o controle do próprio leme. É ser alguém que, diante de um desafio, tem a coragem necessária, diante de um prazer, tem a moderação necessária, e diante de outra pessoa, tem a justiça necessária. A virtude é a arquitetura da liberdade. Quando você domina seus impulsos e treina seu caráter, você deixa de ser um escravo das circunstâncias e passa a ser o dono da sua história. A excelência está ao seu alcance, mas ela custa tempo e dedicação. Ela exige que você olhe para cada pequena decisão de hoje e pergunte: isso está me tornando a minha melhor versão? Aristóteles morreu há milênios, mas o seu Liceu continua vivo toda vez que alguém decide pensar antes de agir. A conversa sobre como viver bem não termina aqui. Na verdade, ela começa toda manhã quando você abre os olhos. A escultura da sua alma está em suas mãos. O cinzel são as suas escolhas e o mármore é o seu tempo. Agora eu quero saber de você. Pensando nos desafios do mundo moderno, com tantas distrações e pressões, qual virtude você acha que é a mais difícil de praticar hoje em dia? É a coragem de ser quem você é? É a temperança para não se perder nos excessos? Ou é a justiça para tratar os outros com equilíbrio? Escreva aqui nos comentários. Vamos continuar essa caminhada peripatética juntos, debatendo e aprendendo uns com os outros. Se este conteúdo fez sentido para você, não esqueça de refletir sobre qual hábito você pode começar a mudar ainda hoje. Afinal, a excelência começa com o próximo passo. E, se você tem interesse em saber o que o filósofo Arthur Schopenhauer, conhecido como o filósofo do pessimismo, pensa sobre como o ser humano deve buscar a solitude, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Te vejo lá, e muito obrigado por assistir até aqui.